No PVAI já tem a demonstração em vídeo da questão 3 da primeira lista sobre subgrupos normais, só que só está feita parte dela, que é provar que o subgrupo dado, que é um subgrupo do grupo das matrizes, na verdade é um exemplo envolvendo matrizes, é dado um grupo onde todo mundo, esse grupo é dado como conjunto das matrizes de ordem 2 por 2 da forma A, B, 0, D. Ou seja, que tem essa entrada zero, mas também tem uma condição a mais, que se aqui é zero, o determinante dessa matriz vai ser justamente o produto da diagonal principal. Isso aqui não pode ser zero. Por quê? Se o determinante não é zero, então essa matriz é invertível e assim a gente pode definir a operação nesse conjunto como sendo a multiplicação. Então, a gente está considerando essas matrizes com a multiplicação. Foi dado um subconjunto que chamou de M, que é formado por todos os elementos da forma onde A e D são iguais a 1. E o primeiro passo é mostrar que esse conjunto é normal nesse grupo G. E aí eu já fiz essa parte. Só que tem uma segunda pergunta que é mostrar que é abeliano, que o quociente, né, já que N é normal, faz sentido falar no grupo quociente, e seria mostrar que isso é abeliano. Então, o que significa mostrar que é abeliano? Vamos sempre visualizar em que queremos mostrar. Bem, queremos mostrar que que a operação nesse conjunto é comutativa. Mas qual é a operação? Então, eu peguei dois elementos quaisquer, esse aqui e são, portanto, duas classes laterais. Aqui é a classe lateral de N determinada por X, e a classe lateral de N determinada por Y, onde eu peguei X e Y quaisquer. Como eu peguei quaisquer, então isso faz com que a gente tenha duas classes quaisquer no grupo quociente. E eu quero mostrar então que comuta, ou seja, que a ordem não importa. Mas como foi feita a operação? Foi induzido nos representantes das classes. Então, esse produto, na verdade, também deve ser uma classe, uma vez que deve estar bem definido, né? Ainda deve ser um elemento desse conjunto, mas que classe é? É exatamente a classe que contém o XY. Então, eu quero mostrar, na verdade, isso, que a classe que contém o XY é igual à classe que contém o YX. Então, a gente quer mostrar essa igualdade. Como é que eu provo isso? Mostrando exatamente que eles têm o mesmo elemento. Mostrar que essas classes laterais é que elas contêm o mesmo elemento. Só que as classes laterais, elas são iguais ou são disjuntas. Então, se a gente quer mostrar que duas classes laterais são iguais, claro, para exibir a classe lateral, eu tenho que, na verdade, já ter escolhido um representante para elas. Então, na verdade, eu tenho que mostrar que um está contido na classe lateral determinada pelo outro. Por quê? Quando eu digo que isso aqui é a classe lateral que contém o XY, é porque todas essas classes laterais, elas particionam o grupo. Qualquer elemento do grupo estão em alguma dessas classes laterais. Quando eu escrevo assim, eu estou dizendo que o XY, esse elemento, está exatamente nessa gaveta, como a gente usou essa analogia, né, para entender o que funciona, o que são essas classes laterais. Então, o XY está aqui e o YX está aqui. Essas gavetas, elas não têm interseção não vazia, ou seja, é bem determinado, ou elas são iguais ou elas são totalmente distintas, com interseção vazia. Então, se eu mostrar que esse elemento aqui está nessa gaveta, ou seja, se escreve como um elemento que está aqui, então essas duas classes têm que ser iguais. E é exatamente o que eu vou fazer. Ora, eu provo que eles são iguais se eu mostrar que YX está aqui. Claro que eu também poderia ter feito o contrário, né? Se eu mostrasse que o XY está nessa classe lateral. Bem, mas como é que então que eu provo que o y vezes x, o y operado com x, e esse y e x aqui são matrizes, lá naquele grupo G. Por que que ele está nesse conjunto? Ora, ele vai estar nesse conjunto se existir um elemento daqui, que vai ter, portanto, essa cara, de modo que eu consiga escrever que vale essa igualdade, ou seja, que yx seja xy vezes n. Aí agora, para eu conseguir mostrar que tem isso, eu vou precisar exatamente pegar a cara, dar nomes para esse y, para esse x. Então, aqui eu expliquei um pouco do que é a ideia. Agora, vamos executá-la. Então, aqui eu comecei escrevendo y, mas só para não ficar antinatural, né, de y ser os com índice 1 e x com os índices 2, eu, quando me toquei, escrevi aqui A2, mas só por isso mesmo. Então, bem, peguei um elemento
exibir a matriz Y, exibir a matriz X como elementos quaisquer de G, e eu quero mostrar, eu preciso comparar YX e XY vezes N, então eu tenho que calcular o produto. Fazer tanto o Y vezes X e o X vezes Y. Então, tá aqui o cálculo do XY, eu chego nessa matriz, e também fiz quanto é que é Y vezes X. Cheguei nisso. Bem, só que note que logo elas não são iguais, né? Essa primeira entrada aqui tá ok, essa daqui também tá ok, mas essas aqui são distintas. Então, se vou valer isso, se existisse, a gente quer mostrar um resultado de existência. Então, suponha que existe tal N. E aí eu quero mostrar que esse N de fato existe. Então, esse N, por estar naquele nosso conjunto N, ele tem que ter a diagonal principal igual a 1 e essa entrada aqui, um número real qualquer, que eu chamei de K. E eu quero, então, que YX, e aqui eu só reescrevi, seja exatamente igual a XY, que a gente já calculou, vezes essa matriz N. Aí aqui eu faço essas contas. Eu fiz e chegou nisso aqui tudo. Então, por comparação de matrizes, ela tem que ser entrada e entrada iguais. Então, note que esse aqui já é igual a isso aqui já é igual a isso. Eu preciso, então, que esse valor seja exatamente igual a esse. Mas lembra que o meu objetivo aqui é determinar K. Provar que esse K existe. É igual aquela nossa... Quando em limites, a gente tenta achar o delta. É exatamente esse processo que eu estou fazendo. Então, por essas matrizes ser iguais, tem que valer essa igualdade. É o que eu quero fazer. Se é possível isolar K, se existe tal K, para isso eu baixo mostrar que esse K é um número real. Bem, então, o que consistiria? Passar todo mundo que não depende de K para o outro lado da igualdade, fiz isso e cheguei nisso. Como é que eu consigo garantir que esse K é real? Se eu puder, como normalmente a gente faz, passar esse A1 vezes A2 dividindo, né? Ou seja, se isso aqui possuir inverso. O meu K existe desde que A1 vezes A2 possui inverso. E quando é que um número real possui inverso? Quando ele não é zero. Então, eu teria que ter certeza, esse meu K existe desde que A1 vezes A2 não seja zero. Bem, mas como é que eu sei que A1 vezes A2 não é zero? Como eu estou nos reais, ele não tem divisor de zero, basta garantir que tanto A1 como A2 é diferente de zero. E aqui eu já afirmei que eles são diferentes de zero. Mas por que eu tenho certeza que eles não são zero? Porque lembra da nossa condição para estar em G? É uma matriz desse tipo. E o determinante não pode ser zero. Se, então, algum dos elementos da diagonal principal for zero, o determinante vai dar zero, que não pode. Então, lembre que esse A1 e esse A2 são exatamente parte da diagonal principal. A2 é a primeira entrada de Y e A1 é a primeira entrada de X. Então, eles não podem ser zero, porque se A1 fosse zero, aqui daria determinante zero. Se A2 fosse zero, aqui daria determinante zero. Não pode, porque Y e X estão em G. Então, eu tenho certeza que A1 e A2 não é zero, daí eu posso dividir e eu sei que isso aqui está bem definido, é um número real. Portanto, agora acabou. Basta você pegar esse K como sendo a entrada dessa matriz N, que essa igualdade vai ser verdadeira. E é claro que eu não vou precisar fazer as contas de novo, né? Então, só afirmei. Portanto, se a gente tomar N como sendo essa matriz com K sendo o que a gente acabou de determinar, vai se seguir essa igualdade e, portanto, está provado que o grupo é abeliano. Porque, como a gente discutiu no início, a condição de ser abeliano era se só se isso aqui acontecesse, a existência desse N, que está provado agora.